Glória a Deus. Boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Boa noite, família Fé Cristã. Estamos alegres por estar aqui nessa noite. Família de Deus. Corpo do Senhor que se levanta diante daquele que vive, daquele que reina, daquele que está no governo desse ambiente. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: as minhas expectativas nesta noite estão no Senhor, porque eu creio que grandes coisas vão acontecer aqui. Você acredita dessa maneira mesmo? Você pode levantar as suas mãos bem alto então. Você que acredita em grandes coisas, você que acredita em milagres, levanta um trono de adoração aí no seu lugar ao Senhor. No início dessa reunião, nós atraímos a graça de Deus sobre as nossas vidas, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor habita em meio aos louvores. E nessa noite nós levantamos um trono de louvor, de adoração. Aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inferno, aquele que venceu o pecado, aquele que morreu, mas ressuscitou, e vivo Ele está. Nesta noite, vivo Ele está sobre as nossas vidas. Ele está aqui, Ele está aqui. E eu creio, Senhor, na Tua palavra, em operação por nós. A Tua palavra, Senhor, atuando sobre as nossas vidas, desde o início desta reunião. Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Aí no seu lugar, igreja, começa a dizer palavras de amor a Ele. Começa a se render em adoração. Diga a Ele o quanto você o ama. Diga a Ele o quanto é bom estar aqui. Oh, quão bom e quão suave é que estejamos unidos neste propósito de nos alegrarmos na casa do Pai. Nós temos alegria, Senhor. Nós temos prazer em estar na Tua casa. É pelo Senhor que estamos aqui. É pelo Senhor que nos rendemos. É pelo Senhor, Pai, que mortificamos a nossa carne e nos arrependemos dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas iniquidades, ó Pai. Nós cremos que o sangue que foi vertido na cruz do Calvário está sendo derramado sobre nós. O Teu Espírito nos leva a toda a verdade. O Teu Espírito nos leva a toda a verdade nesta noite. E um ambiente, Pai, um ambiente livre é preparado por Ti, para podermos nos render totalmente ao Senhor. Foi por isso que saímos da nossa casa, Espírito de Deus, porque nós queremos sim nos render totalmente ao Senhor, dizer o quanto Tu és santo, o quanto Tu és grande, o quanto Tu és poderoso e o quanto o Senhor pode fazer em nós e através de nós. Nos rendemos a Ti, Espírito de Deus, nos rendemos a Ti. Toma o Teu lugar. Tu tens liberdade para fluir e fazer desta reunião aquilo que o Senhor queira. E contra Ti, Satanás, Tu és o inimigo derrotado debaixo dos nossos pés. Todo o Teu agir, todos os Teus intentos para impedir a manifestação da glória de Deus nesse lugar está frustrado agora. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nos levantamos com o nosso escudo da fé embraçado para dizer: ora vem, Senhor Jesus, operando, Deus. Nada e ninguém pode impedir o Teu agir. E eu creio em grandes coisas. Nós cremos em grandes coisas. E é por isso, é por essa razão que nós veremos a glória de Deus sendo derramada nesse lugar. E se você crê nessa verdade, aplauda bem forte. Celebre ao Senhor nessa noite. Aleluia! O poderoso exército se levanta nessa noite para adorar e bendizer ao Senhor. Aleluia! Já posso ouvir trombetas e trovões e a voz de Deus quebrando o jugo, nos dando vestes de louvor. Já posso ouvir
os ossos que se juntam, se levantam como um povo. É o exército de Deus. Já posso ver diante do seu trono 7 tochas de fogo ardente, 7 espíritos de Deus. Já posso ver diante do seu trono 7 tochas de fogo ardente, 7 espíritos de Deus estão aqui para revestir a cada um de nós com vestes de louvor. Ele está aqui. Estão aqui. Para revestir a cada um de nós com vestes de louvor. Já posso ouvir trombetas e trovões e a voz de Deus quebrando o jugo, nos dando vestes de louvor. Já posso ouvir os ossos que se juntam, se levanta um grande exército para proclamar o reino de Deus. O exército de Deus. Já posso ver diante do seu trono 7 tochas de fogo ardente, 7 espíritos de Deus. Já posso ver diante do seu trono 7 tochas de fogo ardente, 7 espíritos de Deus estão aqui para revestir a cada um de nós com vestes de louvor. Estão aqui para revestir a cada um de nós com vestes de louvor. Na força do louvor eu vou conquistar, na força do louvor eu vou avançar, na força do louvor eu vou edificar a ti, Senhor. Na força do louvor eu vou conquistar, na força do louvor eu vou avançar, na força do louvor eu vou edificar a ti, Senhor. Na força do louvor eu vou conquistar, na força do louvor eu vou avançar, na força do louvor eu vou edificar a ti, Senhor. Na força do louvor eu vou conquistar, na força do louvor nós podemos avançar para o propósito. Na força do louvor eu vou edificar a ti, Senhor. Pra ti agora nos rendemos na força deste louvor, e que as vitórias sejam marcas da tua presença em nós. Pra ti agora nos rendemos na força deste louvor, e que as vitórias sejam marcas da tua presença em nós. Aleluia, 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 ao Rei. Vamos juntos? Aleluia, 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 ao Rei. Aleluia, 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 ao Rei. Mais uma vez. Aleluia, 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 ao Rei. Nós te bendizemos. Aleluia, aleluia, aleluia.
louvando, adorando ao Senhor. Ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro. Além do rio azul. Aleluia! Morte e choro
Obrigada, Jesus. Porque existe uma promessa para a igreja de Cristo, no qual nós nos encontraremos face a face com o Senhor. Aí do seu lugar comece a glorificar ao Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Oh, obrigada, Senhor. Feche os teus olhos onde você está. E nós, como coral, nós queremos ministrar essa esperança de que nós estaremos na eternidade juntos. Veremos o Senhor Jesus. Veremos Abraão, Isaac e Jacó. Veremos o nosso pai e a nossa mãe que não está aqui mais. Essa é a nossa esperança. Aleluia. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac, Jacó, lá verei Abraão, e nós serei seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos, lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac, Jacó, lá verei Abraão, e serei seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Aleluia! Aplauda mais forte. Nós estamos diante do nosso Senhor, Ele se faz presente. Nós vamos nos assentar à mesa com o Rei. Nós queremos te agradecer, Jesus. Aleluia! Nós te adoramos, Senhor. Aí do seu lugar, adore a Jesus. Adore, diga palavras de amor a Ele. Eu te amo, Jesus. Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Aleluia! Abriu mão da sua glória, caminhou em meio à multidão. Diga para Ele: seu nome é maravilhoso, maravilhoso és. Seu nome é maravilhoso. Aleluia. Fez das trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Diga para Ele: seu nome é maravilhoso, maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, aquele que me livrou das trevas para a sua glória, para a sua glória. Seu nome é maravilhoso. Diga para Ele: com certeza
resplandecente estrela da manhã, seu nome é maravilhoso, Conselheiro, poderoso Deus, abre mão da sua glória, aleluia. Caminhou em meio à multidão, seu nome é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Fez as trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Declare com fé. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, aquele que me livrou das trevas, para a sua glória, seu nome é maravilhoso, Conselheiro, resplandecente estrela da manhã, seu nome é maravilhoso, Conselheiro, poderoso Deus, seu nome é maravilhoso, Conselheiro, resplandecente estrela da manhã, seu nome é maravilhoso, Conselheiro, poderoso Deus. A igreja declara: seu nome é maravilhoso. Seu nome é poderoso Deus, seu nome é maravilhoso, Conselheiro, resplandecente estrela da manhã, seu nome é maravilhoso, Conselheiro, poderoso Deus. Aleluia, aplauda Jesus, Ele vive, Ele reina. Aleluia, Senhor. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor Jesus. Seja reconhecido. Seja bendito. Oh, Senhor, Tu és o noivo amado pela noiva. E nós, como noiva, estamos aqui, noiva de Cristo. Igreja separada, adornada, pronta. Nós estamos aqui. As nossas lamparinas estão acesas, esperando a sua volta. Aleluia. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta.
É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Abra o seu coração e diga: eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Estamos de encontro com você. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Oh! Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Hoje aqui estamos, um dia, a igreja de Cristo estará na glória, e veremos aquele que não é mais cordeiro, mas é o leão, aquele cujos olhos são como chamas de fogo ardente, aquele que está vestido de glória
aquele que nos representa diante do Pai, aquele que tem um corpo glorificado, aquele que morreu e ressuscitou, a morte não o deteve. Estaremos diante dele. Ele agora, o Rei, envolto de toda a glória, onde miríades e miríades de anjos estarão o adorando, declarando: Santo, Santo, Santo Tu és. Não há outro Senhor como Tu. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. E era lindo assim, e era lindo assim, meu novo esperado. Eu amo a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim.
Levante as mãos, comece a adorar no Espírito Santo. Diz a palavra que nós não sabemos adorar como convém, mas o Espírito Santo que está em nós, este nos ajuda em nossas fraquezas e nos leva a adorar em espírito e em verdade. Oh! Vai, Senhor! Ouvi a voz como de muitas águas. Corre calabana xerecandalabarraçu. Rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Deixa jorrar. Deixa jorrar. Deixa jorrar. Mais, Senhor. Mais. Que a unção que quebra, despedaça e destrói todo jugo de Satanás se manifeste aqui nesta noite. Toca, Senhor, esta pessoa. E você toca, Jesus. Toca na orla do seu manto. Seja exaltado, seja adorado, seja bendito eternamente. O Alfa e Ômega, princípio e fim, aquele que era, é e sempre há de ser. Ó Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh, recalamanaya shale, canta recalamanaya su. Oh, aleluia. Aleluia. Abra sua boca. Não fique de boca fechada. Deixa jorrar. Não ouça o diabo que diz: você é um pecador, você não pode orar. O Espírito Santo não mora mais dentro de você, ele é um mentiroso. O Espírito é aquele que vai te fazer santo, que vai te fazer abandonar o pecado. O Espírito Santo é aquele que vai te fazer vencer as tentações. O Espírito Santo está aqui para te marcar com o fogo da santidade e te purificar, como aconteceu com o profeta. Eu sou um homem de lábios impuros. O anjo pegou uma brasa do altar e tocou nos seus lábios. Você é tocado agora. Abra a boca, ora. O Espírito Santo mora, reside, habita. Reside, mora e habita dentro de você. Oh, Torrebalabaçu. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Diga assim: Deus, eu estou aqui porque eu reconheço o senhorio de Cristo sobre a minha vida. Eu sei que Ele morreu por mim naquela cruz e que pagou o preço da minha condenação eterna.
Não existe mais dívida. A promissória foi rasgada. Eu recebo o teu perdão, a tua reconciliação, a tua restauração. Eu recebo, Senhor, o que o céu tem preparado para a minha vida, neste tempo presente. Eu estou aqui para te entregar a minha vida, renovar a minha aliança, neste dia de ceia, e declarar que Tu és o único Deus, Senhor e Salvador na minha vida, que Tu és Rei, que Tu reinas. Eu te coroo nesta noite, eu te entronizo nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vozes. Igreja, lindo, é para Ti, Senhor. Recebe o nosso culto nesta noite. Os homens louvam, as mulheres glorificam. Aleluia. Aleluia. Agora as mulheres louvam e os homens glorificam. Lindo.
Homens e mulheres agora, numa só voz. Boa noite, povo lindo de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dê uma olhada aí do seu lado, vê que tem gente mais bonita que você aqui. Diz um oi, boa noite, como é que vai? Seja bem-vindo, Deus vai falar com você. Glória a Deus pela tua vida. Aleluia. Aleluia. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Pensar que um dia, a gente vai estar lá na glória. Diga aí para quem está do teu lado, eu vou e você. Diga, fica não. Quem vai para o céu, diga amém. Quem vai para o inferno, diz misericórdia. Jesus. É brincadeira. É uma pegadinha de mau gosto, sempre um inocente cai. Mas enfim, é muito bom estar aqui com vocês. Eu gostaria de fazer uma recomendação breve. Você que está neste momento cultuando conosco através da internet, este culto é transmitido tanto pelo Facebook como pelo YouTube. Eu gostaria de recomendar você para que você compartilhasse com o maior número de pessoas que você puder, para que a palavra de Deus possa alcançar alguém nesta noite, porque estamos aqui com um chamado profético, um chamado evangelístico, missionário, e hoje nós pregamos assim, com um simples toque na tela, a palavra vai alcançar corações, vai tocar vidas e vai transformar problemas, dificuldades e lutas. Que a salvação possa alcançar esta pessoa, que ela seja tocada, curada, sarada, liberta, abençoada de alguma forma. Você, por favor, nos ajude. Eu gostaria que você pudesse
Curtir o culto desta noite é importante para a plataforma reconhecer a relevância do conteúdo. E é importante também para você promover o reino de Deus através da Igreja da Fé Cristã. Não esquece de curtir. Todas as vezes que você vê alguma coisa da Igreja da Fé Cristã, compartilha e curta. Amém? Agora, eu gostaria de falar com você que está cultuando pelo YouTube. Você pode também compartilhar o culto desta noite com outras pessoas. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal, se você ainda não é inscrito. Esta semana nós vimos lá que muitos não estão inscritos no canal, e eu gostaria de encorajar você a se inscrever. Eu gostaria também de pedir que você toque no sininho, para você receber as notificações em tempo real, e assim ficar por dentro de tudo o que acontece neste ministério. Nós temos lá mais de 300 vídeos que poderão abençoar a sua vida. E para vocês terem uma ideia, hoje nós já somos mais de 12.900 inscritos no canal do YouTube. Nós temos mais de 1 milhão de visualizações. E que em nome de Jesus, esta palavra possa tocar alguém. Não estamos aqui falando para a nossa vaidade pessoal. Estamos aqui com o único objetivo de glorificar, exaltar e bendizer o nome santo do Senhor. Amém? Então, eu gostaria que durante a semana você pudesse ver algum vídeo e peça para o Espírito Santo ministrar ao teu coração para que você possa ser tocado. Amém? Projeta para mim o banner, por favor, da reunião que tivemos hoje, em nome de Jesus. Hoje de manhã, nós nos reunimos. Foi assim uma santa ceia especial para pastores, presbíteros e obreiros. Foi assim algo muito lindo. A nossa liderança se reuniu, nós fomos ministrados. O Espírito Santo nos deu uma palavra especial e fomos muito tocados. Eu acredito que é algo que precisamos por conta do combustível que às vezes vai acabando, porque nós não somos de ferro, nós somos de carne e osso, e muitas vezes nós somos almáticos. A Bíblia diz que devemos andar no Espírito. Às vezes você esquece que é filho de Deus, filha de Deus, e acaba ficando na carne. Então, tem muita gente que ao longo do caminho desanima por algumas questões. E nós aqui não condenamos você por isso. Nós aqui queremos te encorajar, motivar, animar, incentivar você a continuar firme no propósito do Senhor. Porque o que Ele tem para a sua igreja é algo maravilhoso. E nós um dia vamos desfrutar na glória de tudo aquilo que esta palavra nos anuncia. Amém? Diga, a palavra é verdade. Eu vivo esta verdade. Glória a Deus. Eu quero aqui agradecer a todos vocês que estiveram aqui no período da manhã para este culto que nós realizamos. O alimento para a igreja, o alimento para a ovelha, é um alimento diferente do alimento que nós entregamos para os líderes. O alimento que entregamos para os líderes é um alimento diferente do que entregamos para os pastores. Então nós precisamos assim de uma dieta reforçada, em nome de Jesus. Amém? Diga, eu estou precisando. Amém? O nosso espírito precisa ser tratado, porque o que temos ainda para fazer é desafiador e muito grande. Nós não podemos nos sentar para reclamar, murmurar, choramingar, se lastimar. Nós temos que, em nome de Jesus, compreender aquilo que Jesus disse. Devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite logo vem. Jesus está às portas. A igreja vai ser arrebatada em breve. E olha só, nunca se falou tanto de ET, de extraterrestres, porque eles vão dizer: estas pessoas que sumiram foram abduzidas por espaçonaves, discos voadores, por ETs. Mas a verdade
está aqui no livro do Apocalipse. A verdade está aqui nas páginas do Novo Testamento. Nós vamos subir. Se a gente não partir antes, nós vamos subir. Alguns dizem que esta geração vai subir. Eu não posso afirmar. Mas o céu é o nosso destino. Você sabia que Deus não fez o inferno para você? Deus fez o inferno para Satanás e seus demônios, não para nós. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de ver com vocês o vídeo da Ana. A Ana não veio hoje. Ana Paula não veio hoje. Alemão? Não. Mas vamos assistir juntos. Eu gostaria de compartilhar com a igreja, porque foi algo assim tão impactante, foi tão lindo. Vamos assistir juntos. Ela falou que está com um pedido lá para amputação da perna. Ela não mexia o pé. A perna do joelho para baixo estava morta. Ela não sentia. Ela não dobrava. Deixa eu falar uma coisa. Você crê que Deus pode te curar? Te sarar e te libertar? E operar um milagre? Você não pode dobrar a perna? Não vai. Senta aqui um pouquinho, senta ali. Estenda as mãos para cá, gente. Tá bom. Eu tenho que ir para baixo, eu não tenho mais estátua. Não? Não. Toca, Jesus. Toca, diga assim comigo, eu recebo Eu recebo a minha cura. a minha cura. Em nome de Jesus. Jesus. Toca. Fica de pé comigo. Mais uma vez. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Volta. 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 Pode dobrar. Oi? Ó, senta aqui um pouquinho. Ela não podia dobrar a perna. Toca, Jesus. Ela não podia dobrar. Ela não podia dobrar. Toca, Jesus. Toca. Ela não podia dobrar. Quanto tempo fazia que você não dobrava essa perna? 9 meses. O que aconteceu? 3 metros. Caiu de 3 metros de altura. Aí quebrou a perna. Ofendeu os ligamentos. Toca, Senhor, nos artérios, nos tendões, nos nervos. Tu tens poder de devolver o movimento para este pé, Senhor. Tu tens o poder. Tu tens o poder. Toca. 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 Mas eu senti meu pé. Tá sentindo? Senti meu dedo. Sentiu o dedo? Mas eu senti meu dedo. Eu senti meu dedo. Tô brincando, vai. E só já tá melhor, hein? Vai chutar a bola daqui a pouco. Ó, vamos voltar. Olha só, você tá bem. Volta. Volta. Ó, vai.
mexeu o pé. Mexeu o pé. Oh! Mexeu o pé. Aleluia. O pé dela estava morto. Ó, vamos aprender a andar. Passos curtos. Já quer correr? Ah, meu Deus. Dá as duas pernas aqui. Abaixa. Aqui as pernas. Tem uma diferença aqui mais ou menos de... Vê se a Gabi pega no vídeo. 2 dedos. 3. Uns 2. Olha lá, uns 2 dedos. Fala aí, ô Estevão. Quanto? 2 dedos. Então vai. Perna cresça em nome de Jesus. A Gabi vai pegando aí. Olha lá. Acho que dá uns 3. Cresça em nome de Jesus. Cresça. 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 E agora, Estevão? Tá igual. Amados, a Ana, por enquanto, mora na rua. Nós temos alguns irmãos que estão no culto desta noite, que também moram na rua. Mas por pouco tempo, diga aí, eu profetizo, por pouco tempo. Tinha um que o alemão trouxe. A gente orou aqui por ele, né, alemão? Ele voltou para casa. Eu disse para ele, o teu lugar é no altar. Você é músico. Você é um adorador. Não é na rua. E glória a Deus, porque ele voltou para casa. Você reclama que a coisa está difícil para você. Você não tem o hábito de agradecer, de reconhecer o que Deus faz. Mas eu quero te falar, tem gente que está revirando lata de lixo para poder comer. Tem gente que tem uma refeição por dia. E quando come, é porque alguém fez a boa ação. Que a gente possa ver muito mais coisas acontecendo. Porque o papel da igreja é tocar vidas, amém? O teu papel não é de ser espectador. Tiago 1:22 diz assim que você não deve ser espectador, só assistir, você deve ser praticante da palavra. Deixa o Senhor se mover na sua vida poderosamente. E vamos atrair o poder de Deus para que esta atmosfera seja uma atmosfera de milagres. E quando as pessoas ouvem, elas querem ter uma experiência com Deus. Você sabia que Jesus, ele identificava a necessidade de alguém e apresentava a resposta, a solução e a saída? Diga, o céu responde. Amém. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar o alemão por esse trabalho lindo que ele faz. Eu sei que o diabo fica nervídico, que ele ataca, vem com os 2 pés no peito, né, alemão? Mas glória a Deus, porque você e a Fabiana é mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria, põe a mão, alemão, sem apertar a ferida que você tem na perna, sem apertar. Nós vamos orar agora para essa ferida secar, sumir e desaparecer. É uma ferida que está aberta, muito feia, não cicatriza.
Ele foi cortar o mato lá na casa dele. Eu não sei se foi a lâmina, se foi uma pedra, o que foi que aconteceu. Mas esta ferida vai secar, sumir e desaparecer em nome de Jesus. Você crê? Estenda as mãos para lá. Diga assim: Deus, nós profetizamos um milagre na vida do Adriano. Ferida, seque, suma e desapareça, para a honra e glória do Senhor Jesus. Toca, Senhor, neste osso agora. Toca, Senhor, nesta carne agora. Reconstrói, em nome de Jesus. Livra o teu filho de toda infecção. Nós profetizamos um milagre nesta noite. E em breve, o teu filho vai estar contando este testemunho, para teu louvor, honra e glória, em nome de Jesus. Diga comigo: assim seja e assim será. E a partir de hoje, vocês vão orar dizendo para Deus assim: Deus, eu quero te agradecer, porque a ferida secou, ela vai sumir, ela vai desaparecer, pela fé, em nome de Jesus. Então, quando você se lembrar do Adriano, você vai agradecer a Deus, porque fizemos juntos a oração da fé. Então nós vamos agradecer a Deus, porque o milagre já está acontecendo. Amém? Eu gostaria de agradecer muito a presença do pastor André e da pastora Rose. É Rosimari, né? Rosimeire, mas as pessoas chamam de Rose, né? É mais fácil, né? Deus abençoe muito. Convidados do Toninho e da Rose, se sintam em casa. Amém? Quem mais está aqui desse lado pela primeira vez, para eu conhecer? Primeira vez desse lado. Desse lado aqui, primeira vez. O irmão é primeira vez? Não, né? Agora você está de cavanhaque. Ah, bonitão. Tá chique. Esse glória a Deus eu já conheci quando você chegou aí. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Lembro. Amém, glória a Deus. A boa obra que ele começa é fiel para completar. É mesmo? Oh, glória a Deus. Aplauda Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 26. Mateus 26. Donizete Ortiz, sua querida esposa. Eu estou sentindo no meu coração que essa semana você vai dar mais uma joia para ela, Ortiz. Esse camarada sempre faz um agrado para a esposa dele, a gente precisa aprender, não é? Se a gente não pode dar por enquanto uma joia, como ele dá, vamos dar uma o quê? Uma bijoia. Aleluia. Eu falei para vocês da promoção da Débora. Que bênção, agora ela é diretora independente Mary Kay. Logo ela vai estar com aquele carro cor-de-rosa. Leva a gente dar uma volta. Amém, glória a Deus. Tudo bem, Zezinho? Irmão querido, a partir do versículo 20. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E quando eles comiam, disse: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E ele, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai,
como acerca dele está escrito: mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traíra, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, e partiu, e deu aos discípulos, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo testamento, que é derramado por muitos, para remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Estenda as mãos para cá, ora por mim, durante um tempo, por favor. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Quando nós falamos de ceia, você precisa compreender o que a ceia significa. Primeiro, a ceia não se trata de algo natural. A ceia é espiritual. A primeira coisa que você precisa entender: este pão e este cálice, quando apresentamos ao Senhor e é abençoado, representa o corpo e o sangue de Jesus. Não afirmamos que é. Nós não acreditamos na transubstanciação, mas na consubstanciação. Representa o corpo e o sangue de Cristo. Então, nós participamos de uma mesa espiritual. O que acontece no meio da igreja é algo espiritual. Nós somos seres espirituais. E fomos doutrinados a pensar que nós somos seres apenas humanos, carnais, mundanos, pecaminosos. Nesta hora em que a igreja se junta, ela se junta para receber um presente do céu que perdura por mais de 2000 anos. Jesus disse que nós recebemos dele algo espiritual. Somos participantes do sacrifício vicário e salvífico da cruz do Calvário. Ele morreu por nós. Ele morreu a minha morte, para que eu recebesse dele a sua vida. Ele morreu a sua morte. Se ele não tivesse morrido, nós teríamos que morrer e pagar o preço da condenação eterna. Mas graças ao Senhor Jesus, o amor de Deus se manifestou em nosso meio através dele. E aquela cruz se tornou o altar onde o seu sangue seria derramado para perdão de todos. E muitos não acreditam e não recebem este presente do céu. Nós somos privilegiados. Muitos que estão aqui tinham um coração endurecido. Muitos que estão aqui andavam em cegueira espiritual.
Muitos que estão aqui eram ateus, incrédulos, blasfemos. Muitos que estão aqui não queriam saber de Jesus. Diziam na ignorância: eu não quero saber de religião. Mas Jesus não é religião. Jesus é o avesso daquilo que o homem pode fazer para ganhar o céu. A palavra no latim, relicare, para religião, significa e fala da tentativa do homem ganhar o céu, se religar com Deus. A religião falhou, mas o céu não falhou. Chegou a hora em que o Pai mandou Jesus, e Ele encarna, nascendo de uma virgem. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Maria, ela gera, e aquele filho não era de José, era do próprio Deus. Se fosse de José, estaríamos condenados, por conta da sentença do pecado que estava sobre José. Mas a semente que foi plantada em Maria, foi a semente do próprio Deus. Ela concebeu por poder de Deus. E Jesus veio com um propósito. Ele veio anunciar o reino de Deus, antes de morrer. Ele era o Cordeiro de Deus que João Batista anunciou. Certa vez, eu acredito que isso deve ter acontecido várias vezes. João Batista estava lá com seus discípulos e dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que eles faziam? Diz a palavra que eles abandonavam João Batista e seguiam Jesus. Os discípulos não eram de João Batista. O fruto não seria dele, mas ele estava a serviço do reino, preparando o caminho para aquele que viria. E Jesus operou aqui embaixo sinais, maravilhas, prodígios e milagres. A igreja do nosso tempo não acredita mais nisso, porque é cômodo não acreditar, porque é uma igreja que não quer orar, não quer jejuar, não quer ler Bíblia. É uma igreja que não quer ser comprometida com o Evangelho, mais falta do que vem. É uma igreja que não entende o propósito de Deus. Jesus nos desafiou a fazer discípulos, a pregar a mensagem da cruz, anunciar a sua morte até que Ele volte. E nós precisamos compreender que todos os dias nós precisamos apregoar as boas novas do reino de Deus e o ano aceitável do Senhor. Nós não podemos nos calar, precisamos pregar em tempo e fora de tempo. Certa vez, um cristão bateu na porta de um muçulmano e ele pregou o Evangelho. E o muçulmano disse: se tudo isso que você está falando fosse verdade, você pregaria esta palavra de joelhos. Você precisa entender a importância do que aconteceu na tua vida. Não foi como que trocar de time, mudar de roupa, trocar de casa. Não. Você estava perdido, condenado ao inferno. E quando falamos do inferno, falamos de sofrimento eterno. Mas
o Senhor te encontrou, o Senhor te achou. Ele podia ter colocado sentado na cadeira deste culto outra pessoa, mas eu não sei te explicar o porquê, mas aprove ao Senhor te escolher, com todas as tuas falhas, com todos os teus erros, com todos os teus deslizes, com todos os teus pecados, iniquidades e transgressões. A palavra diz que Ele nos escolheu quando ainda éramos seus inimigos. Estávamos no charco, no lodo e no lamaçal de pecado, mas o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, o convencedor, nos convenceu de que éramos pecadores. E algo aconteceu dentro de nós, que nos levou a receber Jesus não apenas como nosso Salvador, mas como nosso Senhor. Você sabia que no Novo Testamento, Jesus é chamado de Salvador 22 vezes, mas é chamado 650 vezes de Senhor. Isso significa que Jesus não pode ser o seu Salvador, se Ele não for primeiro o seu Senhor. Quando nós fomos alcançados por aquele que salva. Mas agora nós precisamos entender que não somos mais donos da nossa própria vida. A nossa vida pertence a Ele. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso proprietário. Tem gente que se incomoda com esta palavra. E eu digo, não se incomode, porque antigamente você não se incomodava quando o diabo era o seu dono e proprietário. Agora você vai se incomodar, porque Jesus é o teu dono e proprietário. A Bíblia diz mais que nós somos dulos dele. Sabe o que significa? Escravos. Na Bíblia a palavra é servos. E olha como é interessante, Jesus, antes do cumprimento da vontade de Deus, Ele se reúne com seus discípulos e diz assim: não vos chamo mais servos, mas amigos. Porque o servo, ele pode fazer algo por obrigação, mas o amigo não. Jesus, ele promove aqueles que caminham com Ele, por conta da intimidade, da lealdade e da fidelidade. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos sendo tratados para que possamos viver neste tempo profético, não aquilo que traz maldição para esta geração, mas aquilo que traz bênção para esta geração. Eu estou aqui para proclamar que você é agente de mudança e transformação. Eu estou aqui para declarar que você é filho e filha de Deus. E você talvez diga: pastor, eu sou imperfeito. Nenhum de nós aqui é perfeito, só seremos perfeitos um dia na glória. Mas eu quero te falar, a palavra diz que aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. O diabo não pode tentar você e levar a melhor. Você precisa resistir às tentações. Você precisa resistir às suas provocações. Você precisa resistir às suas mentiras. Ele não pode tocar em você e ele sabe disso.
Se você andar em santidade, Ele não pode tocar em você. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Você precisa abrir mais o teu coração para as coisas de Deus, do que para as coisas do mundo, do que para as coisas terrenas. Não é pecado trabalhar e conquistar coisas, desejar o melhor para você e para a sua família. Existe uma diferença entre ambição e ganância. Que tudo aquilo que aconteça na tua vida, aconteça para que o nome do Senhor seja glorificado. Então compreenda, você foi alcançado por esta mensagem, a mensagem da cruz. Você foi tocado, e hoje você pode tocar pessoas. Para de falar dos teus problemas, das tuas dificuldades e das tuas lutas. Começa a glorificar a Deus, porque você é filho, porque você é filha. Imagina só o privilégio, Ele te chamou para se sentar à mesa com Ele. Tem gente que convive com você há tanto tempo na igreja, nunca convidou você para comer uma macarronada na casa dele, e debulhar um frango assado, e beber um copo de quisuco. Vocês não sabem o que é quisuco, né? Não é da época de vocês. Tinha gente que chamava de pozinho canceroso. Era um suco artificial, e bota artificial nisso. Mas hoje nós temos outros tantos aí. Mas o Senhor te chama para se sentar à mesa com Ele. E preste atenção, se fosse para você decidir se assentar à mesa com o Senhor, talvez você dissesse: eu não posso. Não porque você não queria, mas por conta do diabo, que é acusador. O diabo, ele diz o tempo todo: você não pode, você é pecador, você está condenado ao inferno, espera mais um pouquinho, você vai abandonar estas práticas antigas. E o diabo fica enganando você. Você sabe qual é o papel do Espírito Santo na nossa vida? É nos levar a ser santos. Porque nós, na nossa própria força, não conseguimos ser santos. A santidade não é fruto daquilo que eu produzo. Veja bem como é que é. Você fica firme uma semana, 2, 3, daqui a pouco você cai, capota legal, cai no abismo. Por quê? É você tentando produzir santidade. Quando você chega e diz: Espírito Santo, Tu és santo, e eu preciso aprender a ser santo contigo. Me ensina, Espírito Santo, a ser santo. Me ensina a abandonar estas práticas pecaminosas que são condenáveis na sua palavra. Porque o diabo, ele vem e te acusa. E você pensa que cear vai te trazer maldição. Você precisa se consertar com Deus. Aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia. Tudo que o diabo quer é que você não participe da mesa. E a mesa é lugar de cura. A mesa é um lugar onde você recebe uma palavra de encorajamento e não de condenação. Quando a palavra fala de cear indignamente, ali no texto, fazendo uma exegese daquela passagem, fala da atitude que era indigna. Aqui a menção não é a respeito dos indignos, porque todos nós somos indignos. Então ninguém poderia cear. Mas nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor, e a Bíblia diz
que a sua misericórdia é a razão de não sermos consumidos. Aí, nós compreendemos a importância do amor de Deus. Imagina só, acabamos de ler um texto, onde a ceia é preparada, e diz que todos estavam ali para cear. E o texto, ele diz que todos eles cearam. Olha só, no versículo 26, 27. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. E a gente chega aqui e fica todo sem jeito. A gente fecha o olho e se faz de muito espiritual, porque o irmão vai passar com a bandeja e com os elementos da ceia, mas você não vai pegar. Aí você fica constrangido, porque o diabo chega e diz: está todo mundo olhando para você. O diabo constrange, Deus não. Tanto é que ele diz: eu te quero assentado à mesa comigo. Eu quero você ceando. Se conserta, porque esta ceia traz vida para você, e não morte. Ninguém aqui pode dizer: eu não tenho pecado. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas nesta hora, o que é que nós fazemos? Deus, me perdoa, se porventura tem algum pecado na minha vida, porque esse pecado não vai me impedir de pegar do pão e beber do cálice. Me perdoa, eu me conserto. E a partir daquele momento que você abre a boca e se conserta, algo espiritual acontece. O diabo não tem poder de usar aquela acusação mais contra você, porque pelo sangue do Cordeiro imolado, pelo sangue de Jesus derramado e vertido naquela cruz, você é perdoado imediatamente. Não existe nem acusação e nem culpa. E olha só, todos cearam, e a palavra fala a respeito de Judas. Judas estava ali, ele estava se preparando para trair Jesus. E Jesus compartilha com o grupo e diz assim: um de vocês há de me trair. E diz que eles ficaram entristecidos e começaram a perguntar para Jesus: por acaso sou eu? E Judas, e Jesus disse: aquele que molha o seu pão no meu copo, no meu prato. Sabe o que significa isso? Intimidade. Aquele que molha o pão no teu copo e no teu prato é porque tem intimidade. É o que a Bíblia fala. E Judas tinha intimidade. Judas andava próximo de Jesus. Judas era o tesoureiro. Diz a Bíblia que Judas roubava. Judas estava andando com Jesus, procurando se beneficiar de alguma forma. Ele pensava que o reino de Jesus seria terreno. E quando ele viu que a conversa de Jesus era uma conversa diferente, que ele não entendia, ele disse: eu preciso fazer algo depressa. Então ele pensou de vender Jesus, de entregar Jesus. Por quantas moedas de prata Jesus foi vendido? Jesus foi vendido por quanto? 30 moedas de prata. Só que Jesus não estava à venda. Quem estava à venda era Judas. O dinheiro que ele
vendeu Jesus, foi usado para comprar um cemitério, um campo de sangue. Aquele dinheiro foi um dinheiro maldito. Nem os religiosos quiseram mais de volta aquele dinheiro. Jesus, que é Jesus, distribuiu a ceia para todos, até mesmo para Judas. Quando Judas mostra quem é Jesus, Jesus era um homem comum, como qualquer outro. Como que vamos saber quem é Jesus? Eu vou dar um beijo nele. E quando ele beija Jesus, Jesus diz assim: amigo, me traíste com um beijo. Se fosse você, hein, rolava no FFC. Mas Jesus não fez isso. Nós precisamos viver mais do amor de Deus. A igreja precisa ser mais hospital do que tribunal. Você sabia que tem irmãos que não vêm no dia de ceia, porque diz assim: ninguém vai ficar olhando para mim, ninguém vai me perguntar nada. Preste atenção, ninguém tem nada a ver com a vida do outro, porque quando você julga, você já está pecando. E se fosse para rezar pela tua cartilha, você que não deveria nem cear. Mas nós estamos aqui para dizer: Senhor, nos faça um só corpo. Sabe por quê? Porque quando uma parte, por menor que ela seja, se machuca no corpo, o corpo todo sente, ou não é? Teve um dia que eu acordei de noite para ir ao banheiro. Eu acho que eu estava meio sonolento, mas eu dei uma dedada no pé da cama. Amados, eu chamei Jesus de Genésio. Eu vi estrela, chorei de dor, o pé ficou roxo, e eu não conseguia nem andar direito. Eu falei: um dedinho, um menorzinho, fez esse estrago todo. Então imagina só, todos nós como membros do corpo, temos responsabilidade diante de Deus, de promover saúde no meio da igreja. Então o teu desafio é orar pelo irmão e dizer: Senhor, eu profetizo a tua bênção. Abençoa esse irmão que está à minha direita, à minha esquerda, na frente, atrás. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, esse meu irmão que foi chamado, assim como eu, para cear comigo. Eu não sabia disso. Mas a ceia é um dia de conserto. É um dia de renovação da aliança. É um dia de posicionamento. Não é um dia de apedrejamento, de linchamento. Imagina só, que uma vez, uma irmã foi pegar o cálice da ceia. O nosso hoje é embalado, fechado, acondicionado. Mas antigamente a gente fazia assim também. Pegava o cálice e pegava o pão quando passava. E a irmã, sem querer, derramou o vinho da ceia. E aquelas irmãs linguarudas já diziam assim: foi o anjo que deu um tapa na mão dela para ela não beber, para ela não tomar, ela tem pecado. Olha só como nós julgamos. Da outra vez que ela ceou, ela falou: quero ver agora. Pegou com as duas mãos. Agora não tem anjo que derrube o vinho desse cálice. Eu fui de uma época onde todo mundo tomava no mesmo copo. Alguém passava o lenço e você bebia. Imagina,
Eu acho que naquele tempo a gente era mais crente. Porque a igreja inteira tomava no mesmo copo. Hoje, se for para tomar no copo, você fala, ah não, pastor, não quero tomar no mesmo copo. Nojentinho. Imagina, amados irmãos, a importância de estarmos aqui. Neste momento, existe cura. Você sabia disso? A atmosfera é de cura. A atmosfera é de libertação. A atmosfera é de revelação. A atmosfera é da manifestação da glória de Deus. E tudo que você precisa fazer é se entregar. Dizer, faz, Senhor. Eu quero. Sabe, você se sentir impotente e recebedor desse amor. E dizer, Deus, faz tanto tempo que eu não seio. Faz tanto tempo. E o diabo, ele faz assim mesmo. Eu conversava com uma pessoa, ela disse, pastor, eu estou na igreja há 8 anos. Faz 8 anos que eu não seio. Eu disse, irmão, faz 8 anos que você não tem parte com o corpo. A Bíblia diz que aquele que não come do pão e não bebe do sangue não tem parte com ele. Ele falou, pastor, mas eu sou muito pecador. Eu falei, irmão, todos nós somos. Só que aqueles pecados triviais a gente não comete. Se acontece um pecado, é um acidente de percurso. Você tropeçou, caiu, corre para os braços de Deus, se conserta, pede perdão. Porque a tua comunhão com Deus não pode ser quebrada. Posso ouvir um amém? Aí ele disse, eu posso cear? Eu falei, não só pode como deve. Aí ele ceou. Ceou no primeiro mês, muito acusado, porque isso é religião. Segundo mês, muito acusado. Mas no terceiro mês ele testemunhou. Ele disse assim, pastor, quando o senhor disse para cear, eu pensei comigo, o pastor está desviado. O pastor não sabe o que está falando. Eu aprendi na igreja que eu estava, que eu tenho que ser perfeito. Eu falei, irmão, o Espírito Santo é santo e Ele quem vai te ensinar a ser santo. Sabe o que foi que aconteceu? Ele falou que o pecado foi perdendo força na vida dele. No primeiro mês ele já sentiu algo diferente. No segundo mês a coisa intensificou. E no terceiro mês ele estava completamente livre de tudo aquilo que o diabo jogava na cara dele. Então, quando nós oramos e falamos com Deus, você vai dizer assim, Deus, eu não sou perfeito, mas eu te amo, e eu estou aqui porque eu te amo. O Senhor sabe que antes eu era doidão, andava por tantos lugares, fazia tantas coisas. Né, Juninho? Até o Lucas queria matar lá o camarada por causa da mula. Como era o nome do menino? O Batata, coitado do Batata. Ele pegou uma faca, queria matar o Batata, queria descascar a batata. Por causa de uma mula. Um olhou para o outro nessa hora e falou, é mesmo, né? A gente é doidão mesmo, né? Foram um dia fazer uma cavalhada aí, fizeram um suco lá, não sei, botaram vodka, o que era? Aí o padre bebeu e gostou, mas ficou pingueiro. Depois mandou flor até para Bel. Vocês têm que pedir muito perdão. Esses irmãos aí vão se batizar. A água vai ficar muito suja. Você está entendendo? Quando a tua mãe e teu pai chamam você para jantar, almoçar, você chega lá assim, ó. Oi, minha mãe. Eu vim jantar. Eu vim almoçar. Mas eu não mereço. Eu sou indigno de comer esta macarronada. Comer esse bife acebolado.
A mãe vai falar: pirou na batatinha, senta aí e come. Sabe, Deus ele não quer você se fazendo de vítima. Sabe por quê? Deus não tem filhos que se vitimam. Você é filho, com todos os teus defeitos. E olha que a gente pode ter muito mais defeito que qualidade, mas a gente vai ser salvo pela graça, amados. Não é pelo que a gente faz ou deixa de fazer, é pelo que Cristo fez por nós. Então hoje você vai pisar na cabeça do diabo e vai dizer assim: diabo, agora eu entendo que a ceia cura, sara, liberta. Eu estou renovando minha aliança com o Pai. Eu estou recebendo o que o céu tem para a minha vida. E eu quero depender desse Espírito que é santo para me ensinar a ser santo. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Projeta para nós. Primeiros Coríntios. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Agora preste atenção. Existe uma verdade posicional, existe uma verdade experimental. A Bíblia nos chama de santos. Sabe o que significa ser santo? Separado. Então o Senhor nos separou para Ele. Eu posso ler assim: a igreja de Deus que está em Bragança Paulista, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Diga aí, você não parece, mas é santo. Pode falar, sem vergonha. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Diga: eu creio na obra que me salvou. Obrigado. Amém. Ministério de Música, eu gostaria que neste momento você fizesse uma oração comigo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Diga assim: Deus, como é bom ouvir a respeito do teu amor. Porque durante muito tempo eu vivi debaixo de um jugo. E por conta disso, eu não experimentei da liberdade que a tua palavra me promete. Eu fui ministrado nesta noite e quero arrependido confessar o meu pecado, e o Senhor sabe o que é. Quero abandoná-lo e deixá-lo. E te peço, Espírito Santo, me ajude nesta tarefa, porque eu sozinho, de mim mesmo, eu não consigo. Eu quero ser santo. Eu quero ter uma vida de santidade. Eu quero dar um testemunho vivo de que estou separado para o Senhor, morto para o mundo e vivo para Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Você sabia? Agora estamos zerados. Olha para quem está do seu lado aí e diga que está zerado agora. Diga: vai, não peques mais. Vamos distribuir os elementos, por favor. Distribui. Lá na cruz, meu passado, minhas dores
preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Vamos ficar em pé. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Queridos, o irmão Benedito falou comigo, ele disse: pastor, eu tenho uma situação para consertar com a minha esposa. Eles não são casados ainda, em breve o Senhor vai preparar. Deus vai preparar para ele resolver essa situação. Mas irmão, não se sinta acusado. Esse não é um ambiente de acusação, amém? Eu gostaria que você levantasse o cálice e dissesse assim: Senhor, nós abençoamos agora estes elementos. Obrigado porque estamos aqui participando desta mesa. Obrigado, Senhor, porque este ambiente é um ambiente santo de cura, libertação, de graça, favor. Nós consagramos os elementos e abençoamos em nome de Jesus, amém? Olha, quando você vira ele assim e faz assim, o pão fica aqui dentro, não tem perigo de cair, é mais prático, tá bom? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? A palavra diz: como eu recebi do Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu pão, é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Eu gostaria que você neste momento pegasse do pão, e olhasse para o pão e dissesse assim: eu me lembro, Senhor, do teu corpo moído. Eu me lembro, Senhor, do teu corpo dilacerado. Do mesmo jeito que o pão foi partido, o teu corpo foi partido e repartido, compartilhado com a tua igreja. Nós neste momento ceamos juntos, perdoados pelos nossos pecados, alcançados pela tua graça, amor, fidelidade e graça, em nome de Jesus. Pode comer do pão. Aleluia. Glória a Deus. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que beberdes, comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Diga, olhando para o cálice: foi por mim, Senhor, que o teu sangue foi derramado e vertido naquela cruz. O Senhor morreu por mim. Beba do cálice. Glória a Deus, Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Mais uma vez. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencer.
Podemos assentar. A palavra de Deus diz em 2 de Crônicas, capítulo 31, versículo 10: E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou dizendo: Desde que esta oferta começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. Quando nós recebemos esta palavra e começamos a fazer uma oferta especial, uma oferta de amor, uma oferta alçada, a realidade da nossa igreja mudou. Nós passamos a viver aquilo que até então não tínhamos vivido. E você precisa buscar esta graça de Deus para que a tua realidade mude. Eu sei que você quer que a sua vida seja diferente, mas o que é que você está fazendo para a tua vida ser diferente? E não apenas isto, nós precisamos compreender que aquilo que entregamos para Deus neste lugar, nós estamos semeando em terra fértil. Você vai ter devolução, você vai ter devolução daquilo que você coloca diante de Deus, porque Deus vai te responder, Deus ele vai te abençoar, Ele vai te tirar do estreito, do deserto, do aperto. Deus ele vai te levantar como alguém próspero, Ele vai te tirar das agruras, da vergonha, do opróbrio, da humilhação. Nós precisamos orar e pedir para Deus espírito de conhecimento, para que possamos administrar bem a nossa vida financeira. Que em nome de Jesus você possa romper, que em nome de Jesus você possa viver um novo tempo. E eu quero te falar que essa oferta é uma oferta que te cura, uma oferta que te sara, uma oferta que te liberta. Tem muita gente que passa a vida só orando, e nós entendemos que existe um princípio no reino espiritual, que você precisa plantar para colher depois. E quando você entrega a tua oferta, você está alcançando vidas, almas, pessoas, gente. Então esta oferta que você dá, é uma oferta que o Senhor recebe. E quando o Senhor recebe, Ele responde. Se você tem um projeto de vida, um sonho, se você tem algo para colocar diante de Deus na área financeira, econômica e material, este é o momento, porque Deus tem um milagre para você. Amém? Não somos apelativos. Púlpito para nós não é balcão de negócios. Bíblia para nós não é produto. E igreja não é público consumidor. Mas nós precisamos compreender que a igreja, lavada, remida, purificada e santificada, é aquela que tem uma revelação no coração sobre dízimo e oferta. Que você não seja pego em falta, porque você não tem amado a Deus o suficiente para honrá-lo com o seu dízimo, com a tua oferta e com a tua semente. Talvez você diga: eu ainda não posso. Se for assim, o diabo ele vai apertar tanto as coisas para que você nunca possa. E a gente começa a fazer mesmo quando não pode. E você separa o teu melhor, você separa as tuas primícias. Aí sabe o que vai acontecer? Vai acontecer um rompimento. Este solo fértil vai produzir semente 100 por uma. A semente ela vai crescer, florescer e dar muitos frutos para a honra e glória do Senhor. Amém? O nosso Pix já está em tela, 01014-097/1000 ao contrário, -54, é o CNPJ da Igreja da Fé Cristã. Você pode fazer o seu Pix nesta noite, ou fazer o seu Pix quando você receber durante a semana, porque tem gente que me disse que ainda não recebeu. Você pode fazer o seu depósito ou transferência, ou até mesmo entregar na administração da igreja. Nós, no dia 10, temos um grande desafio,
E todo dia 10 nós oramos para que Deus possa prover os 30 mil reais que são necessários para que possamos cobrir todas as despesas do aluguel, que é alto, funcionários e outras contas. Diga, Deus é fiel. Diga, Deus vai me usar com grande poder para ser coluna forte neste lugar, em nome de Jesus. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua e minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria que você ficasse em pé. Se você ainda não fez, fique em paz. Estamos aqui para te ajudar nesse momento. Estenda as mãos para cá em direção ao altar. Diga assim: Deus, nós abençoamos cada irmão e cada irmã que contribuiu com a sua oferta de amor. Abençoe aqueles que não puderam e até mesmo aqueles que não quiseram. Em nome de Jesus, traga uma revelação poderosa ao nosso coração sobre dízimo e oferta, para que possamos romper e para que possamos entregar o suor do nosso rosto, os calos da nossa mão, o cansaço do nosso corpo. Que nós possamos, Senhor, ofertar, dizimar e te entregar o fruto do nosso amor, reconhecimento, gratidão, fé, adoração, temor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, lar e família, sobre o nosso trabalho. Abençoe os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, aqueles que trabalham por conta. Abençoe, Senhor, cada projeto de vida depositado sobre o altar e cada pedido de oração. Em nome de Jesus, diga comigo, amém. Eu recebo. Agora eu gostaria que vocês se assentassem e você estendesse a mão, porque a Michele vai passar ungindo você. Ela faz parte do nosso presbitério, e nós cremos que esta unção é importante. Quando nós ungimos a tua mão, esta unção fala de obras. Em nome de Jesus, eu creio que você recebe algo da parte do Senhor. Eu tenho aqui 2 pedidos de oração. Senhor, neste momento nós queremos orar por essa pessoa que está com um problema de pressão alta e tem passado muito mal. O Senhor pode estabilizar. Em nome de Jesus, o Senhor sabe a origem deste problema. Cura, Senhor, sara e liberta esta pessoa em nome de Jesus. Nós oramos também, Senhor, e pedimos oração por esta pessoa. O médico disse que o seu útero, bexiga e trompas descolaram, e ela precisa fazer um procedimento,
Então nós oramos, Senhor, e pedimos a tua bênção sobre essa irmã também, em nome de Jesus. Eu quero orar, Senhor, por esta pessoa que está aqui adoentada, enferma, por aquele que está em casa, por aquele que está acompanhando o nosso culto pela gravação. Põe a mão no seu coração, ou põe a mão na enfermidade, no local que dói. Em nome de Jesus, nós profetizamos um milagre criativo neste momento. Espírito Santo de Deus, tu tens poder para curar esta pessoa desse mal. Nódulo, tumor, caroço, seque, suma e desapareça. Assim como Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou, nós amaldiçoamos agora toda malignidade. Toca, Senhor, do alto da cabeça, planta dos pés. Derrama do sangue de Jesus e expulsa todo o mal desta pessoa. Toca neste estômago, cura, Senhor, da gastrite, cura, Senhor, desta úlcera nervosa, cura, Senhor, da bursite, do reumatismo, artrite, artrose, cura, Senhor, do bico de papagaio, hérnia de disco, cura, Senhor, em nome de Jesus, da sinusite, renite, bronquite, asma, em nome de Jesus, Senhor, cura esta pessoa deste problema de visão. Ela está orando agora e pedindo, e nós unimos a nossa fé, a fé desta pessoa, e profetizamos: tu tens poder para operar um milagre criativo. Cura, Senhor, agora os olhos desta pessoa, em nome de Jesus. Toca no seu coração, toca, Senhor, nas artérias, nas coronárias, em nome de Jesus, Senhor. Cura, faz um milagre, desobstrui, em nome de Jesus. Nós oramos agora, Senhor, por esta outra pessoa que é de São Paulo, e tem sofrido muito por conta de uma doença rara que apareceu, e feridas surgiram por toda a sua perna. Em nome de Jesus, mal, seque, suma e desapareça. Que nos novos exames não conste mais esta doença. Eles vão dizer que foi erro médico, mas nós cremos no teu milagre, em nome de Jesus. Diga: obrigado, Senhor, porque recebi a minha cura e recebi o meu milagre, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Que a graça do Senhor, que a graça bendita do Senhor, a doce consolação do Espírito Santo, possa envolver você e te levar a uma nova dimensão de fé nesta semana. Que haja despertamento, que um avivamento comece no teu coração, na tua vida, na tua casa, e que onde você vá, você proclame a glória do Senhor. Amém? Deus, envia estes irmãos, libera da tua unção, da tua graça e do teu poder. Conceda a todos uma semana de vitória, em nome de Jesus. Refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo. Dê um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. E os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez.